Olá, quarto ano! Como que vocês estão? Tudo joinha com vocês? A tia espera que todos estejam bem, joinha, como a tia sempre diz. Vamos para a nossa videoaula de língua portuguesa, onde trabalharemos sobre histórias em quadrinhos. Bora com a tia? Bora lá entrar para esse conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão adorar, sobre as histórias em quadrinhos, como que é produzido, que gênero é esse, como que é trabalhada as histórias em quadrinhos. Vamos lá descobrir um pouquinho sobre isso? A tia já colocou aqui o nosso cabeçalho, não esqueçam de colocar o cabeçalho no caderninho de vocês para organização, tá bom? Corta direitinho, bonitinho, cola no caderno para não ficar folhas soltas, ok? Olha aqui, ó, história em quadrinhos. Bora lá. As histórias em quadrinhos apresentam ilustrações e textos curtos que atraem o leitor. Além de divertir, elas podem também apresentar conteúdo educativo e até mesmo crítico sobre determinado tema. Então, turma, olha só. O que esse texto aqui ele quis nos trazer, nos informar? Que as histórias em quadrinhos, elas não existem só para nos fazer rir de alguma historinha bacana, que legal, engraçada, mas também ela pode ser educativa. Sim, ela pode ser educativa. Como vocês já devem ter visto várias aí, quem aqui lembra do Zé Gotinha? Da vacina. Ele tem até história em quadrinho lá que eles fazem, muito bonitinha, com um tema. É um tema educativo, onde está te auxiliando, te informando, que é igual tá falando aqui, que pode ser também crítica, está te informando algo importante que você tem que fazer sobre a saúde. Então, tem vários temas que pode ser abordado através da história em quadrinhos. Tá bom? Então, olha só. Primeiramente, precisamos saber, as histórias em quadrinhos, elas apresentam ilustrações e texto. Sempre vai ser assim, com ilustrações e textos. Algumas aparece só a ilustração. Porém, a tia vai explicar aqui mais na frente um pouquinho por que aparece assim e outras coisas mais que aparecem nessas histórias em quadrinhos. Observem. Olha só, turma, para que vocês possam compreender direitinho, a tia vai colocar uma imagem agora que tem no livro de vocês. Uma história em quadrinhos. Observem aí essa imagem. Turma, eu vou ler para vocês. Essa história em quadrinhos que se encontra aí no livro de vocês, eu vou ler aqui para vocês, para que vocês possam compreender aquilo que a tia falou com vocês, sobre imagens e textos. Observem aí, ó. Petix e a turma do Zé Neurim em Driblando a Dor. Olha lá, lá em cima do chapeuzinho dele tá assim, ó, roteiro, Roberto, lente, texto e desenho, Flávio. Vai, Petix, faz o gol. Pimba! Gol! Golaço, Petisque! Não adiantou nada o Jamanta fazer aquela falta em você. Aí logo do lado. Logo depois do jogo. Ai! O que foi, Petisque? Agora que eu tô sentindo a pancada do Jamanta. Zeca! Mas por quê? Só agora eu fui sentir dor. Olha lá, dois bichinhos aí na imagem junto com ele. Um rosinha e um outro mais verdinho. É que o Acubente ficou muito emocionado pela partida de futebol e bloqueou os neurônios da dor. Não entendi. Como nós, do setor de chutes e pulos, conseguimos fazer o serviço direito depois dessa pancada? Pula,
chuta, corre, para. Não é à toa que eu sou um neurônio torcedor. Petix, petix. Olha lá ele com um coraçãozinho, que bonitinho, com a bandeirinha escrito Petix. E aí, turma, vocês viram que legal? Logo abaixo aí dessa historinha em quadrinhos, que foi muito legal sobre jogo, os meninos aí realmente eles vão adorar, que eles gostam de jogos, não é isso? Olha só, logo abaixo tem 2 bichinhos que fazem parte aí dessa nossa historinha em quadrinhos. Quais são esses bichinhos? É o acubente, ele é o neurônio das emoções. É o rosinha que tem um coraçãozinho e tá lá, ó, petix, petix, balançando a bandeirinha. E temos o outro também, o Giraldo, que é o neurônio dos movimentos. Por isso que ele falou, corre, pula, chuta, para. Então, nós vimos aí que nessa nossa história em quadrinhos, tem 2 personagens aí muito bacaninha, achando que estão aí, ó, a todo vapor nessa nossa historinha. Então, turma, uma historinha em quadrinhos, ela não é só composta por um personagem apenas. Aí a gente pode observar que nessa historinha que a gente acabou de ler, e foram só 2 páginas, nós vimos aí 4 personagens. Nós vimos o Petix, nós vimos o amiguinho do Petix, nós vimos 2 neurônios, o das emoções e o neurônio dos movimentos. Não foi isso? Olha só, a tia colocou mais um pouquinho aqui de informações sobre histórias em quadrinhos. Olha só, as histórias em quadrinhos são sequências narrativas representadas quadro a quadro. Elas podem apresentar somente imagens ou combinar textos e imagens. Na maioria das vezes, as falas e os pensamentos dos personagens são escritos em balões. Então, turma, é aquilo que a tia falou para vocês. O que está dizendo aqui nesse nosso textinho é aquilo que a tia comentou anteriormente. As histórias em quadrinhos, elas sempre vão ser retratadas em quadradinhos, quadro a quadro. São vários quadradinhos, por isso, histórias em quadrinhos. Quadrinhos. Ok? Então, olha só, por que fala assim, tia, histórias em quadrinhos? Porque são personagens, são imagens, aí pode intercalar imagem e personagem, ou até mesmo o tempo, só fala, só o personagem. Então, vai depender da história, vai depender do conteúdo, vai depender do texto, tudo depende do tema que vai ser abordado aquela história em quadrinhos. É o que está falando aqui. E na maioria das vezes, as falas dos personagens são trabalhadas com balõezinhos que ficam bem pertinho deles. Aí tem vários tipos de balõezinhos, de cores, de formatos. Então, a variedade é muito grande. Por isso que várias histórias em quadrinhos aí, muitas a gente não sabe nem a quantidade que existem de histórias e formatos, que é o que está dizendo aqui no nosso texto. Pode ser só imagens, pode ser imagens e texto. Ok, turma? Olha só, turma, o que a tia trouxe mais aqui para vocês. Os quadrinhos combinam linguagem verbal e visual para contar uma história. Todos os elementos que aparecem, desenhos, palavras, formam uma narrativa. Tia, formam uma narrativa? Sim, é a informação, é a história sendo narrada, contada para você, leitor. Então, por isso é que fala que
tudo que tiver ali nas histórias ali que vocês estiverem lendo, principalmente nas histórias em quadrinhos, acontece esse tipo de narrativa. Porque lembra que a tia explicou para vocês? Nas histórias em quadrinhos, pode ocorrer de uma história em quadrinhos aparecer lá bonitinho algumas imagens, porém você vai vendo ali a sequência das imagens, você consegue identificar claramente qual é a informação que aquele autor está querendo te passar. Por causa da sequência de imagem muito bem elaborada, às vezes nem precisa de texto. Você consegue visualmente saber o que o autor está querendo passar, qual a informação que o autor está querendo passar. Quando nós temos imagens e textos, é só para agregar, ou seja, todos que aparecem formam uma narrativa, ou seja, o autor ele está te passando, te informando toda aquela história que está sendo desenvolvida e contada. Olha só, turma, a tia trouxe aqui para vocês também uma outra historinha, contando exatamente aquilo que a tia explicou para vocês. Nós temos aqui, ó, imagens. Nós temos aqui uma árvore, o solzinho, a nuvem. Nós temos também a paisagem, os personagens. Vocês podem observar, tudo isso compõe os nossos quadrinhos. Ou seja, formam uma narrativa de uma história. Olha só, vamos aqui ver essa historinha que a tia trouxe para vocês. Cebolinha, preciso te contar um segredo. Tô com uma baita fome. Então vamos tomar sorvete. Mas Cebolinha, você já almoçou? Mônica, eu ainda não almocei, mas não tem nada a ver. Nossa, quantos sorvetes gostosos! Mônica, eu quero sorvete, não preciso almoçar. Você até parece minha mãe. Cebolinha, quando você come, está matando a fome, certo? Então, turma, olha só que legal aqui. Acabou te trazendo uma informação também. É um textinho bacana, é um textinho divertido, possuem mais ainda quadrinhos. Aqui a tia trouxe só um exemplo para vocês observarem como que é essa narrativa que a tia comentou anteriormente. É isso, tudo que compõe as histórias em quadrinhos são narrativas. Aqui nós temos 4 quadrinhos. Se vocês observarem aqui no cantinho, nós temos um quadro bem diferente, onde está escrito assim, ó, comer para quê? É uma perguntinha. Então, aqui tá te informando sobre o que vai acontecer ali naquela historinha. Assim como temos esse quadradinho aqui, nós podemos ter vários espalhados em toda a nossa história em quadrinho. E aí, turma, vocês viram que bacana a historinha que eu trouxe para vocês? Então, a história em quadrinhos, ela é basicamente aquilo ali que a tia mostrou pra vocês. Onde tem personagens, onde tem os balõezinhos da fala dos personagens, onde pode haver apenas só o personagem. Vai depender muito do tema, da história, como que tá sendo tratada aí a história. Aí a tia trouxe um pouquinho mais de informações aí sobre as histórias em quadrinhos. Olha aqui, ó. Onomatopeia. Eita, tia! Onomatopeias? Sim, vou explicar para vocês o que significa onomatopeia. Olha aqui, ó. Onomatopeias são palavras que imitam sons e ruídos. Observe aqui, olha só, turma. Schwack, smack. Imita o som de um beijo. Olha aqui que legal. Cabum. Imita o som de uma bomba. Cabum. E aqui, ó. Pof. Imita o som de uma batida. Pof. Ó. Tá vendo? Esses sonzinhos que são feitos, tá? Nas histórias em quadrinhos, nós nomeamos como
onomatopeias. Olha aí, isso é uma onomatopeia numa história em quadrinho. Por que, tia? A tia trouxe até aqui, ó, alguns exemplos aqui que aparecem nas histórias em quadrinhos. Tenho certeza que vocês já viram. Aqui nós temos, ó, BUM! Ou seja, houve uma explosão. Então, vocês já sabem que ali houve uma explosão. Ops! Perigo! Alguma coisa aconteceu. Pof! A tia explicou aqui, ó, batida. Cabum! Um barulho, uma explosão aconteceu. Bam! Uma batida também pode ter acontecido. Vrum! Um som de um carro, uma pessoa que passou correndo. Vai depender da história, vai depender do que está sendo tratado ali naquele tema. Então, turma, toda vez que vocês puderem ver nas histórias em quadrinhos esses tipos de sons, ruídos, palavrinhas dessa forma, nós nomeamos elas de onomatopeias. São as palavras que imitam sons e ruídos. Por que, tia, isso aparece? Porque a gente está lendo. Nós estamos lendo aquele gibizinho. Gibizinho, existem muitos aí espalhados aí. Então, quando você estiver lendo ali o seu gibizinho, vocês podem observar que existem vários sons como esse. Então, para você identificar que ali está sendo um barulho de uma batida, um barulho de um beijo, o barulho de um tapa, qualquer barulho de vento, nós chamamos de onomatopeias. Olha só, turma, a tia também trouxe mais um pouquinho aqui, além das onomatopeias, nós também temos aqui, ó, a palavra usada para expressar emoções, sensações, sentimentos ou descrever ruídos é chamada de interjeição. Interjeição. Geralmente é acompanhada do ponto de exclamação. A tia colocou aqui alguns exemplos. E o que significa? Aqui, ó, ufa, expressa alívio. Ufa! Pode ser alegria, de dor, pode ser de alegria, pode ser de espanto, vai depender do tema. Nossa! Expressa espanto ou admiração. Nossa! Ou então, nossa! Vocês viram que tem essas diferenças? Toque. Exprime ruído de batida. Pode ser uma batida de alguém entrando numa casa. Pode ser toque de alguma coisa que bateu, que caiu no chão, vai depender. Então, essas palavrinhas, turma, quando elas vêm dessa forma, com o pontinho de exclamação, nós dizemos que são palavras interjeição. E isso nas histórias em quadrinhos, ok? Turma, e então, gostaram do conteúdo? A tia preparou com bastante carinho para vocês, tá? Não fiquem com dúvidas, se tiver dúvida, manda pra tia aí que a tia vai estar sempre respondendo, assim que possível eu estarei respondendo vocês, tá bom? Outra coisa, não esqueçam da chamada, é muito importante, hein? Não deixem de assinar a chamada todos os dias. Tá bom, turma? Olha só, gostei demais. É um conteúdo que nós estamos trabalhando agora, vamos trabalhar ele um pouquinho mais pra frente. Se ficarem dúvidas aí, não fiquem com elas, ok? Pesquisem, podem pesquisar sites confiáveis, tá bom? Pesquisem, pode perguntar pra tia, a tia vai colocar lá alguns links para vocês, para auxiliá-los lá na hora que vocês forem realizar as atividades. Então, turma, um super beijo, até nosso próximo vídeo, ó! Tchau!